Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Memórias de um Suicida. Estamos vendo pontos cruciais em que Jerônimo insiste demais em visitar a família e evidentemente que não estava preparado, e a equipe amorosa dos espíritos que coordenam os trabalhos na colônia Maria de Nazaré, tudo fizeram para que ele entendesse a inconveniência dessa visita precipitada. No entanto, ele insistiu demais. E assim se deu, e paramos justamente quando ele está visitando o filho, que na ocasião teria uns 10 anos, quando ele comete o suicídio. 13 anos se passaram, como ele vê na folhinha, né? E ele não havia se dado conta, ele ainda esperava a visita como se ele estivesse internado num hospital, sem se dar conta de que tinha se suicidado. Na verdade, havia muitos momentos em que ele percebia, mas depois ele deletava essa ideia e continuava sentindo-se homem no sentido de ainda encarnado num corpo de carne, estando simplesmente sendo cuidado num hospital e estranhando muito a falta da visita da família, pela qual ele nutria um sentimento muito forte, e a família por ele. Vimos que foi um sentimento muito forte, mas não a ponto de superar as situações, né, da vergonha, da falência e tudo mais que ocorreu, e ele acaba cometendo esse ato desastroso. E quando ele está ali visitando o filho, que agora já é um moço, que está na prisão, inclusive, porque acabou buscando caminhos bastante delicados, difíceis, com a ausência ali do pai, totalmente despreparado, com uma mãe que também não consegue se manter firme e acaba indo para caminhos bem difíceis, como nós vamos ver, e ele ouve toda aquela amargura do filho. Papai, por que nos abandonastes, né? E tudo isso muito doído, e nós paramos nisso. Então, dando continuidade, desorientado, precipitou-se para o jovem, no incontido desejo de ressarcir tantas e tão profundas amarguras com o testemunho de sua presença, do seu perene interesse paternal, seu indissolúvel amor pronto a cativar, pronto a estirar mão amiga e protetora. Queria desculpar-se, suplicar perdão, ele, o pai faltoso, dar-lhe expressivos conselhos que o reconfortassem, reerguendo-lhe o ânimo daquela ruinosa prostração. Mas era em vão que o tentava, porque Albino deixava correr o pranto sem vê-lo, sem ouvi-lo, sem poder supor a presença daquele mesmo por quem chorava ainda. Então, o mísero se pôs a chorar também, emitindo vibrações chocantes, reconhecendo-se impotente para socorrer o filho encarcerado. E como sua presença, expedindo desalentos, disseminando ondas nocivas de pensamentos dramáticos, poderia agir funestamente sobre a mentalidade frágil do detento, sugerindo-lhe, quiçá, o próprio desânimo gerador do suicídio, Ramiro de Guzmán e seu assistente aproximaram-se e desarmaram-lhe as investidas, encobrindo Albino de sua visão. Então, ele deixou de ver o filho vai parar de receber aquelas vibrações desalentosas que poderiam levá-lo a uma tristeza tão profunda, a ponto de que, se ele permanecesse ali, o filho poderia começar até pensar num processo de fuga da vida.
Voltemos para a nossa mansão de paz, meu amigo, onde encontrarás repouso e solução suave para as tuas atrozes penúrias, ponderava amigavelmente o chefe da expedição. Não recalcitres, volta-te para o amor daquele que, pregado no cimo do madeiro, ofereceu aos homens como aos espíritos os ditames da conformidade no infortúnio, da resignação no sofrimento. Naquele momento em que Jesus se permite ser crucificado, entendamos bem, ele se permitiu ser crucificado, né? Para nos dar um grande exemplo de resignação diante de determinados sofrimentos que nos alcançam. Estás cansado, precisas serenar para refletir, porque no melindroso estado em que te encontras, nada alcançarás fazer a benefício de quem quer que seja. Mas, ao que tudo indicava, Jerônimo ainda não padecera suficientemente a fim de se acomodar às advertências de seus guias espirituais. Então, ele era um espírito teimoso. Aqui nós temos uma grande lição para nós. Temos que nos esforçar para sermos dóceis às boas influenciações, as influenciações dos espíritos amorosos, daqueles que trabalham para Deus e Jesus. Nós somos dóceis, sim, aos espíritos maus, nos entregamos facilmente, abrimos as nossas portas invigilantemente, podemos dizer com docilidade, tal é a facilidade com que permitimos que eles adentrem a nossa casa mental. Mas em se tratando de espíritos bons, muitas vezes somos recalcitrantes, teimosos, não absorvendo, renegando os bons conselhos. É o que estava acontecendo com ele. Não posso. Queira desculpar-me, Senhor, bradou voluntarioso. Não deixarei de ver minha filha, minha Margaridinha. Quero vê-la. Preciso desmascarar a turba de maledicentes que a vem difamando. A minha caçula atirada ao cais da Ribeira, uma região de Porto, né, em que os espíritos maldosos lançavam para ele que a filhinha tão amada estava na prostituição no cais da Ribeira. A vender peixes, fretes, era o que faltava. Impossível tanta desgraça acumulada sobre um só coração. Não é verdade. Não pode ser verdade. Confie em Zulmira. É mãe, velaria pela filha em minha ausência. Quero vê-la, meu Deus, preciso ver minha filha, ó Deus do céu. Era bem certo, no entanto, que novas e mais atrozes torrentes e decepções se despejariam sobre o seu ulcerado coração, superlotando de dores irreparáveis. Ainda ao longe, desenhara-se à visão do estranho peregrino a perspectiva do cais da Ribeira, regurgitando de pessoas que iam e vinham em azáfamas incansáveis. Avultavam as vendedoras e regateiras, mulheres que se alugavam a fretes de ínfima educação e honestidade duvidosa. Jerônimo pôs-se a caminhar entre os transeuntes, seguido de perto pelos guardas, e o paciente vigilante que se diria a sua própria sombra. Esmagadores pressentimentos advertiam-no da veracidade dos que afirmavam os difamadores, mas desejando mentir a si próprio,
na suprema repugnância de aceitar a abominável realidade, via-se compelido a investigar as fisionomias das regateiras. Ia, voltava nervosamente, aflito, aterrado, à ideia de se lhe deparar entre aquelas despreocupadas, insolentes criaturas as feições saudosas da sua adorada caçula. Deteve-se subitamente num recuo dramático de alarme. Acabara de reconhecer Zulmira, que é a esposa, não é? Gesticulando em discussão acalorada com uma jovem loira e delicada, que se defendia, chorando, das injustas e insofríveis acusações que lhe eram atiradas por aquela. Acercou-se apressadamente o pupilo do nobre Teócrito, como impelido por desesperadora diástole, para em seguida, atingido por supremo golpe, estacar submisso a sístole, não menos torturante, reconhecendo na jovem chorosa a sua Margaridinha. Então era a mãe ali brigando com a filha. Era com efeito peixeira. Ao lado pousavam os cestos quase vazios. Trazia os vestidos típicos da classe e socos imundos. Zulmira, ao contrário, trajava-se quase como as senhoras, o que não a impedia portar-se como as regateiras. Girava em torno da féria do dia discussão vergonhosa. Zulmira acusava a filha de roubar-lhe parte do produto das vendas, desviando-a para fins escusos. A moça protestava entre lágrimas, envergonhada e sofredora, afirmando que nem todos os fregueses do dia haviam solvido seus débitos. No calor da discussão, Zulmira, excitando-se mais, esbofeteia a filha, sem que as pessoas presentes parecessem admiradas ou tentassem impedir a violência, serenando os ânimos. Tomado de indignação, o antigo comerciante interpõe-se entre uma e outra, no intuito de sanar a cena deplorável. Admoesta a esposa, fala carinhosamente à filha, enxuga-lhe o pranto que corria pelas faces, convida-a a recolher-se ao domicílio, mas nenhuma das duas mulheres podiam vê-lo, não podiam ouvi-lo, não se apercebiam de suas intenções, o que grandemente o irritava, levando a convencer-se da inutilidade das próprias tentativas. Não obstante, Margaridinha suspendeu os cestos, ajeitou-os ao ombro e afastou-se. Zulmira, a quem as adversidades mal suportadas e mal compreendidas haviam arrastado ao desmando, transformando-a em megera ignóbil, seguiu-a enraivecida, explodindo em vitupérios e insultos soezes. O percurso foi breve. Residiam em sombria mansarda nas imediações da ribeira. Em chegando ao misérrimo domicílio, a mãe desumana entrou a espancar excruciantemente a pobre moça, exigindo-lhe a todo custo a totalidade da féria, enquanto impotente a peixeira implorava trégua e compaixão. Finalmente, a desalmada, para quem o espírito atribulado do esposo leal trouxera das moradas do astral um ramalhete de rosas, saiu precipitadamente, arrastando ondas turvas de ódio e pensamentos caliginosos, atirando aos ares insultos e blasfêmias no calão que agora lhe era próprio e do qual Jerônimo se surpreendeu, confessando desconhecê-lo. A jovem ficou só.
A seu lado, o vulto invisível do pai amoroso e sofredor entregava-se a cruciantes expansões de pranto. Reconhecendo-se impossibilitado de socorrer o adorado rebento do seu coração, a sua Margaridinha, a quem entrevia ainda mentalmente tão loira e tão linda, na lirial candidez dos 7 anos. Mas, tal como sucedera ao seu irmão Albino, a infeliz menina ocultou o rosto lavado em lágrimas entre as mãos e, sentando-se a um recanto, rememorou dolorosamente os dias trevosos de sua tão curta e já tão acidentada vida. Margarida abriu as comportas dos pensamentos e ondas de recordações pungentes se desprenderam aos borbotões, fazendo ciente ao pai o extenso calvário de desventura que passara a palmilhar desde o dia nefasto em que se tornara réu perante a providência, furtando-se ao dever de viver a fim de protegê-la, tornando-a mulher honesta e útil à sociedade, à família e a Deus. Ouviu-a como se ela lhe falasse em voz alta, à proporção que se consolidavam as desgraças da mísera órfã, acentuavam-se a decepção, a surpresa cruciante, a mágoa inconsolável que lhe atravessavam o coração, como venábulos assassinos a lhe roubarem a vida. Caiu de joelhos aos pés da sua desventurada caçula, as mãos cruzadas e súplices, enquanto jorrava o pranto convulsivamente de sua alma de precito, e tremores traumáticos sacudiam-lhe a configuração astral, como se estranhas sezões pudessem subitamente atingi-lo. E foi nessa humilhada posição de culpa que o pupilo da Legião Excelsa recebeu o supremo castigo que as consequências do seu ominoso e selvagem gesto de suicídio poderia infligir à sua consciência. Eis o resumo acerbo do drama vivido por Margarida Silveira, tão comum nas sociedades odiernas, onde diariamente pais inconscientes desertam da responsabilidade sagrada de guias da família, onde mães vaidosas e levianas, destituídas da auréola sublime que o dever bem cumprido confere aos seus heróis, desvirtuam-se aos solavancos brutais das paixões insanas, incontidas pela perversão dos costumes. Tornando-se órfã de pai aos 7 anos, a loira e linda Margaridinha, frágil e delicada como lírios florescentes, criara-se na miséria, entre revoltas e incompreensões, junto à mãe, que, habituada à imoderação de insidioso orgulho, que foi alimentado por ele também, né? Claro que ela trazia, mas alimentado por ele, como ao imperativo. Então, ela era habituada à imoderação de insidioso orgulho, como ao imperativo de vaidades funestas. Nunca se resignara à decadência financeira e social que a surpreendera com o trágico desaparecimento do marido. Zulmira prostituíra-se, esperando em vão rever o antigo fastígio por esta forma culposa e condenável.
arrastar a filha inexperiente para a lama de que se contaminara, indefesa e desconhecedora das insídias, então, das insídias brutais dos ambientes e hábitos viciados que a acoverjavam, a moça sucumbiu muito cedo às teias do mal, a despeito de não apresentar pendores para as miseráveis situações diariamente surgidas. A decadência chegou cedo, como cedo havia chegado a queda desonrosa. O trabalho exaustivo e o cais da ribeira, com sua usual movimentação de feira, oferecendo-lhes recursos para não se extinguirem, ela e a mãe, as aspérrimas torturas da fome. Zulmira agenciava fretes, vendas variadas, negócios nem sempre honestos, empregando geralmente na sua execução as forças e a juventude atraente da filha, a quem escravizara, usurpando lucros e vantagens para seu exclusivo regalo. A pobre peixeira, porém, cuja índole modesta e aproveitável não se aclimatava ao fel da execrável subserviência, sofria por não entrever possibilidade de sonegação à miserável existência que lhe reservara o destino. E, inculta, inexperiente, tímida, não saberia agir em defesa própria, o que fazia conservar-se submissa à enoitada situação criada por sua própria mãe. Como Albino, também pensou no pai, advertida no recesso do coração da sua invisível presença, e murmurou oprimida e arquejante: que falta tão grande tu me fazes, ó meu querido e saudoso pai. Então, da mesma forma, não vê, não se percebe exatamente a presença, mas recorda-se intensamente. Aconteceu com Albino, está acontecendo aqui também com a Margaridinha. Isso é comum quando um afeto nosso, que se desprendeu dos laços carnais, vem nos visitar, do nada nós começamos a recordar coisas, né? Então, esse é um processo natural de quando estamos na presença daquele que partiu antes de nós. E ela começa, assim como o irmão: que falta tão grande tu me fazes, ó meu querido e saudoso pai. Lembro-me tanto de ti, e minhas desventuras nunca permitiram olvidar tua memória. Tão bom e desvelado foste para com teus filhos. Mais uma vez estamos nós aqui nos questionando, né? Nos questionando. Se ele amava tanto os filhos, por que que o orgulho e o egoísmo se sobrepôs a isso? Não. Quantos males o destino ter-me-ia poupado, meu pai, se te não houveras furtado ao dever de velar por teus filhos até o final. De onde estiveres, recebe as minhas lágrimas. Perdoa a peçonha que sobre teu nome involuntariamente lancei, e compadece-te das minhas ignóbeis desditas, ajudando-me a desentrançar-me desse espinheiro cruciante que me sufoca, sem que nenhuma fulguração de esperança libertadora venha encorajar-me. Era o máximo que o prisioneiro do astral poderia suportar.
Ele não possui energias para continuar sorvendo o fel das amarguras lançadas no sacrossanto seio de sua própria família pelo ato condenável que contra si mesmo praticara. Ouvindo os lamentos da desgraçada filha a quem tanto estremecia, sentiu-se abominavelmente ferido na mais delicada profundeza do seu coração paternal, onde infernais clamores de remorsos repercutiram violentamente, acordando em suas entranhas espirituais a dor inconsolável, a dor redentora da mais sincera compaixão que poderia experimentar. Desesperando-se na impossibilidade de prestar à filhinha infeliz socorro imediato, de falar-lhe ao menos, insuflando ânimo à sua alma com o consolo de sua presença, ou aconselhando-a, Jerônimo avolumou o padrão dos desatinos que lhe eram comuns e entregou-se à alucinação, completamente influenciado pela loucura da inconformidade. Vamos dar uma parada para compreender. Há loucuras que nascem de uma situação tão crucial que não se suporta e parte-se então para a fuga, né? Mais uma vez ele está fugindo. Ele fugiu pelo suicídio, agora está fugindo pela loucura. É uma fuga da dor que para ele foi insuportável. Então, desta vez, não podendo mais acabar com a sua vida, foge pelas portas da loucura. Isso acontece. Por isso que temos que tomar muito cuidado com a nossa saúde mental. Então, influenciado pela loucura da inconformidade, acorriam os lanceiros a imperceptível sinal de Ramiro de Guzmán. Cercaram-no, protegendo-o contra o perigo de possível evasão, afastando-o apressadamente. Conduído em face dos infortúnios da jovem Margarida, Ramiro, que fora homem, fora pai e tivera uma filha muito amada, porventura mais infeliz ainda, aproximou-se carinhosamente e, pousando em sua fronte as mãos protetoras, transmitiu-lhe ao ser suaves eflúvios magnéticos confortativos e encorajadores. Margaridinha procurou o leito e adormeceu profundamente, sob a bênção paternal do servo de Maria. Enquanto o suicida, debatendo-se entre o choro e o ranger de dentes, suplicava que o deixassem socorrer de qualquer modo a filha ignobilmente ultrajada, dominando, entretanto, com energia, a fim de que por um momento procurasse raciocinar, retorquiu o paciente guia. Basta de desatinos, Jerônimo. Basta de desatinos, irmão Jerônimo. Atingiste o máximo de desobediência e voluntariedade que nossa tolerância poderia aceitar. Não queres, pois, compreender que coisa alguma poderás tentar em benefício de teus filhos, enquanto não conquistares as qualidades para tanto imprescindíveis e que a ti mesmo escasseiam? Não entendes que teus filhos, em lutas com provações aspérrimas, sucumbiriam fatalmente ao suicídio como tu, se permanecesses junto deles, influenciando suas indefesas sensibilidades com as vibrações funestas que te são próprias? Ainda não devidamente esclarecido quanto ao estado geral em que te debates, tal como te preferes conservar? Partamos, Jerônimo, regressemos ao hospital. Ou desejarás, porventura, ainda sondar os passos de Marieta e de Arinda? Chocando-se, como que sob a ação de forças renovadoras, o precito
obteve um momento de trégua contra si mesmo, a fim de ponderar alguns instantes. Sacudiu as desesperadoras alucinações que lhe cegavam o raciocínio e respondeu resoluto: "Oh, não, não, meu bem amigo, meu bom amigo, basta, não posso mais. Meus pobres filhos, a que abismo vos arrojei, eu mesmo que tanto vos amei. Perdão, irmão Teócrito. Agora compreendo. Perdão, irmão Teócrito." E de nossa enfermaria vimos que retornavam com as mesmas precauções. Jerônimo não voltou a fazer parte do nosso grupo. Assim termina esse capítulo e esse processo de fuga pela leitura, pela loucura, acontece. Hoje, na modernidade, às vezes alguém não se permite enlouquecer por não aceitar uma tal situação, por uma inconformação muito significativa, mas entorpece-se com quantidades absurdas de medicação, né? Que é uma fuga também. A medicação é um bem. A medicina está aí para nos ajudar a nos controlarmos, a nos ajustarmos, não é? Abençoada medicina. Mas quando passa do ponto, né? Fugindo ali da prescrição médica e tomando para alienar-se, isso é fuga, né? Isso é um suicídio em vida, isso é uma fuga pela loucura. Então, quantas coisas a pensar, mas quando não aceitamos um fato, podemos partir para um caminho de uma alienação. Estou me recordando aqui uma situação em que uma moça nova, casada, junto do marido, num acidente muito grave, em que os dois estavam no carro, e o choque foi de tal forma que pegou justamente ali todo o crânio, a cabeça do marido, que se esfacela, né? Pedaços do cérebro caem nela, e ela não desencarna, mas ela relutou tanto contra isso, foi tão difícil ela aceitar esse tipo de situação, tão inconformada ficou, que todos os dias ela se arrumava esperando o marido chegar. E a família dizia que não aconteceria, mas não adiantava. Todas as tardinhas lá, no horário em que ele voltaria, ela o esperava, né? Num processo de fuga, de enlouquecimento. Não sei como isso acabou se dando, se as medicações, os tratamentos que buscaram pode ter ajudado, né, nesse drama tão doloroso, mas isso é para nós compreendermos que, na verdade, nós temos que sempre pedir a Deus que estejamos preparados, né? Aqui no caso dessa moça, foi um acidente. Aqui no caso do Jerônimo, é algo que não precisaria ter acontecido. Daí, esse estado em que ele entra, e ele não faz mais parte do grupo, mas nós veremos ainda em capítulos seguintes os tratamentos que serão feitos, ministrados, né? Então, que fiquem para nós essas reflexões, esse aprendizado, que analisemos profundamente a nós mesmos, as nossas vidas, o nosso comportamento, como reagimos às questões que nos atingem, qual o significado que damos às situações, nos revoltamos, nos resignamos em coisas pequenas muitas vezes, mas já vão formando, né, nos moldando para situações mais difíceis. Então, que meditemos muito. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, Maria de Nazaré, nos envolva em seu manto de amor. Que fiquemos em paz.